sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Michel Temer diz ter força necessária para resistir aos que querem parar o país. Aqui na Câmara, o presidente interino, o deputado Fufuca, promete uma maratona de votações. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o jornal justamente falando sobre a agenda do presidente Michel Temer, que embarcou para a China hoje, mas antes desta viagem ele divulgou um vídeo em redes sociais. Mas quem vai contar para a gente o que tem nesse vídeo, o que diz o presidente Temer neste vídeo, é Henrique Bolg, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Henrique. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Nesse vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que há pessoas que querem parar o Brasil. No mesmo discurso, Temer afirmou que tem a força necessária para resistir. Vamos acompanhar. Sabemos que tem gente que quer parar o Brasil. E esse desejo não tem limites. Quer colocar obstáculos ao nosso trabalho, semear a desordem nas instituições, mas tenho força necessária para resistir, porque o que estamos fazendo é necessário e serve apenas à sociedade brasileira. O momento pede sobriedade, responsabilidade e paciência. Nenhuma força me desviará desse rumo. As declarações vêm em um momento de expectativa no governo. O Procurador-Geral da República pode apresentar uma nova denúncia contra Temer ainda nesta semana. O vídeo foi publicado depois que o presidente embarcou para a China. Temer vai fazer uma visita de Estado e também vai participar da 9ª cúpula do BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O presidente afirmou que vai ampliar as relações comerciais com a China e disse que quer atrair investidores para o pacote de concessão do governo. Rosiane. Obrigada, Henrique Bolg, que volta daqui a pouquinho com outras informações. Olha, com a viagem do presidente da República, Michel Temer, quem fica interinamente na presidência é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E por causa disso mesmo, hoje, apesar de já estar na cadeira de presidência da República, Maia continuou com as articulações em relação à reforma política. As votações aqui da Câmara dos Deputados, fez reunião logo cedo, mas quem tem os detalhes para a gente sobre essa reunião do início da manhã é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, como o Henrique Bolg adiantou, o presidente Michel Temer embarcou hoje para a China e com essa viagem, quem assume, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume aí interinamente a presidência do país. Mesmo ocupando a cadeira de Temer, Maia não está longe das negociações da pauta da Câmara. Ele se reuniu hoje com líderes partidários e para tentar um acordo e finalmente aí votar a reforma política. Bom, pela manhã foram pouco mais de 2 horas de reunião. Falta consenso entre os líderes e sobram propostas. Além do texto de Vicente Cândido, do PT, que altera o sistema de votação para o Distritão e estabelece um fundo bilionário para as campanhas eleitorais, também tramita na Câmara a proposta da deputada Sheridan, do PSDB, que acaba com as coligações para 2018 e cria uma cláusula de desempenho para as legendas. Sem consenso, a reforma política pode não ser votada hoje na Câmara. Rosiane. Olha, e nessa dança aí de cadeiras, enquanto há essa viagem do presidente da República à China, Rodrigo Maia está na presidência da República interinamente, aqui na Câmara dos Deputados, quem está com o comando da casa é o deputado André Fufuca, que falou empolgado sobre a vontade de fazer uma maratona de votações. Quem vai contar pra gente o que é essa maratona, do que disse o deputado interino aqui na Câmara, o deputado Fufuca, é Lucas Por Deus Leão, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Lucas. Como é que seria ou como é que vai ser essa maratona? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, o presidente atual na Câmara dos Deputados, André Fufuca, disse que quer votar hoje a medida provisória que altera aí o cálculo da taxa de juros dos empréstimos do BNDES, além da reforma política, a primeira parte ali, o projeto que cria o fundo eleitoral com os recursos públicos para bancar as campanhas e também o que muda o sistema eleitoral para o chamado Distritão, que seria um sistema majoritário. Mas o problema é que está ocorrendo neste momento uma sessão do Congresso Nacional
que eles estão votando os vetos presidenciais. Até agora já foram mantidos 3 vetos e ainda tem pelo menos mais 6 votações nominais no painel para serem aprovadas. E tudo isso, e o André Fufuca ainda quer, depois disso, votar essas matérias polêmicas. Vamos ouvir o que falou o deputado. Será uma maratona. Em primeiro lugar, a votação dos vetos. Logo após a CMO, colocaremos os destaques que falei na votação da Câmara e após haverá nova sessão do Congresso Nacional. Então vamos até de madrugada hoje? Vamos até enquanto tiver quórum. Esse é o nosso projeto. Pois é, o problema é o quórum, né? Vamos ver até quando, até que horas hoje a Câmara dos Deputados vai conseguir manter esse quórum elevado para votar esses projetos, Rosiane. Como é que está mesmo o quórum agora, Lucas? Um pouquinho antes de você vir entrar aqui no jornal, você entrou lá no plenário? Está alto no que diz aos deputados, foram quase 300 votos fora obstrução, porque a oposição está fazendo obstrução, e os senadores estavam começando a votar e ainda não tinham completado o quórum necessário dos senadores, mas eles estavam começando a chegar para votar os vetos. Então vamos acompanhar como é que vai ser essa maratona. Vai ter maratona para você também acompanhar aí noite adentro, que eu sei que você fica acompanhando essas votações. Agora eu vou querer saber também como é que está a situação da pauta lá do Senado Federal. Então, Mariana Jungmann troca de lugar aqui rapidamente com Lucas Por Deus Leão, porque por lá tem maratona ou por enquanto paralisia? Boa noite. Paralisia, viu, Rosiane? Boa noite. No Senado, olha, havia expectativa também de votações importantes esta semana, mas hoje, pelo menos, está tudo parado. Porque está tendo aqui na Câmara dos Deputados a sessão conjunta, né, das duas casas, da Câmara e do Senado. Então, por exemplo, hoje havia a expectativa de escolha do relator do processo contra o senador Lindbergh Farias no Conselho de Ética do Senado. Essa escolha de relator foi adiada porque não pôde haver a reunião do Conselho de Ética e assim também não deverá ter votações no plenário do Senado hoje. Isso já foi conversado entre os líderes, porque enquanto há a sessão na Câmara, né, a sessão do Congresso aqui na Câmara, os senadores não podem abrir sessão no Senado. E mesmo depois que foi encerrada aqui, né, contando que isso seja encerrado ainda num horário hábil, que se poderia abrir sessão no Congresso, no Senado, não deve haver sessão no Senado hoje para votação de nenhum projeto de lei hoje, viu, Rosiane? Mas a gente fica atento para ver também como é que vai estender isso aqui, né, Mariana? E depois você fala mais um pouquinho para a gente dessa sessão do Congresso Nacional. Agora, olha, tem uma outra pauta aqui da Câmara dos Deputados que a gente vai acompanhar mais tarde. Amanhã a gente conta detalhes para vocês, para saber se de fato foi instalado. Está prevista a instalação para daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, de uma comissão especial que vai tratar de uma proposta para evitar remuneração acima do teto constitucional. A gente lembra que o valor máximo de salário que pode ser pago pelo poder público para um funcionário público é o teto do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.700. No entanto, o que se viu nas últimas semanas foi a revelação de que teve caso aí de juiz que recebeu até R$500 mil, outros casos de juízes e desembargadores com uma remuneração que chegava a 100 mil por mês. Aí a presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, fez a divulgação de todos os salários ali de servidores e ministros, né, juízes no Supremo Tribunal Federal, fez a divulgação disso no site institucional do STF. E a gente lembra que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, inclusive pediu uma avaliação, né, uma apuração, investigação sobre este caso. Então tem esta comissão especial que vai tratar de um projeto para estabelecer normas que evitem aí esse extrateto. Ficou conhecido como um projeto extrateto, porque aí o que é que acontece? Além da remuneração, de fato, começa aí a colocar um monte de penduricalho nesse valor salarial que não entra no cálculo da forma que está sendo feito hoje, não entra como se fosse de fato o valor salarial, e aí com as gratificações e esses outros penduricalhos, o valor termina indo muito além. A gente vai acompanhar atentamente como que está esta medida e como que vai ser essa instalação da comissão especial na Câmara dos Deputados. Agora a gente vai voltar a conversar com a Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque hoje, Jéssica, é um dia importante, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O governo fez a divulgação aí de dados importantes em relação ao enfrentamento, né, a toda essa campanha aí de combate ao fumo.
Pois é, Rosiane, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado hoje, a conscientização sobre os males do fumo passivo ganha força após pesquisas recentes sobre o tema. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o fumo é responsável por mais de 200 mil mortes por ano no Brasil. Doenças respiratórias e cardiovasculares são as principais enfermidades causadas pelo cigarro e, em muitos casos, as vítimas nem são fumantes. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de York, no Reino Unido, e divulgado no mês passado, mostra que partículas da fumaça do tabaco no ambiente podem causar problemas de saúde e até câncer em não fumantes. Mas esses problemas devem diminuir aqui no Brasil, isso porque as novas regras da Lei Antifumo Nacional passam a valer a partir do dia 2 de dezembro. Desta data em diante, fica proibido o fumo em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como restaurantes, corredores de condomínio e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou até um toldo. A norma também acaba com os fumódromos e com a possibilidade de propaganda comercial de cigarros, até mesmo nos pontos de venda. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu complemento informação também importante para você, que é outros detalhes sobre essa campanha, né, contra o fumo. A Agência Brasil está fazendo várias reportagens sobre isso, inclusive sobre a relação que tem de arrecadação de impostos, quanto se arrecada de imposto e quanto se gasta de fato com a saúde pública, neste caso dos fumantes. Também aplicativo que ajuda aí no combate ao fumo. Várias informações você confere lá no site agenciabrasil.abc.com.br, e o Repórter Brasil Noite também vem com uma reportagem bem detalhada sobre esse tema. Agora a gente vai mudar de assunto e ir para corredores internacionais do poder, porque a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, está acompanhando a situação aí da discussão internacional, já que hoje o Conselho de Segurança da ONU fez inclusive reunião para discutir aquela situação do disparo de um míssil da Coreia do Norte. Vamos acompanhar. O Conselho de Segurança se reuniu nesta tarde para discutir o disparo de um míssil norte-coreano durante a madrugada. Pouco antes da reunião, a embaixadora norte-americana na ONU disse que o lançamento é inaceitável e que os norte-coreanos violaram todas as resoluções que o Conselho de Segurança passou. Já o embaixador da Coreia do Norte junto às Nações Unidas acusou os Estados Unidos de levar a Península Coreana a um nível extremo de explosão. Em um comunicado, Donald Trump disse que o mundo recebeu a mensagem da Coreia do Norte de maneira clara. Segundo ele, as ações só aumentam o isolamento do país e voltou a insistir que nenhuma opção foi descartada. O teste com um míssil de alcance intermediário foi disparado perto das 6 da madrugada e passou por cima da ilha de Hokkaido, no Japão, caindo no mar menos de 20 minutos depois. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorti. E no próximo bloco você confere com a gente o noticiário nos corredores do poder do Judiciário. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais temas está nos corredores do poder judiciário. Mas quem vai trazer informações para a gente da pauta de julgamentos desta tarde lá no Supremo Tribunal Federal é o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite, Pedro. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a primeira notícia de hoje aqui do Supremo Tribunal Federal é que a segunda turma do Supremo absolveu por unanimidade o deputado Major Rocha, que é do Acre, do PSDB do Acre. O deputado, ele era réu numa ação aqui no Supremo, acusado por crimes militares, de motim e incitação à desobediência. Isso na época em que ele era policial militar no Acre e participou de uma greve da PM e dos bombeiros em 2011. O caso veio aqui para o Supremo depois que o Major Rocha foi eleito deputado federal e passou a ter foro privilegiado. Os ministros da primeira turma, entenderam que não havia provas suficientes, por falta de provas, absolveram por unanimidade o deputado. Esse também tinha sido o entendimento da Procuradoria-Geral da República nesse caso. Agora, na segunda turma do Supremo, agora sim falando da segunda turma, começou
começou hoje a análise de 2 inquéritos que envolvem 8 nomes do Partido Progressista, do PP, além também de um ex-dirigente da Petrobras. Desses 8 nomes, 6 são atuais deputados federais. Eles são investigados na Operação Lava Jato, as principais acusações são por corrupção e lavagem de dinheiro, e nessa análise, né, dessas denúncias, caso essas 2 denúncias sejam aprovadas aqui no Supremo, então esses indicados aí, esses citados se tornam réus. Hoje falou a Procuradoria-Geral da República e também os advogados de defesa dos acusados. A maioria dos advogados alegou que as informações das delações que resultaram nesses inquéritos não são suficientes para a abertura de processo. Uma terceira notícia, Rosiane, aqui do Supremo, é que mais uma vez a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro pediu que o ministro Gilmar Mendes seja impedido de atuar em casos envolvendo o empresário Jacó Barata Filho, que é o empresário do ramo de transporte no Rio de Janeiro. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República já tinha pedido que o ministro fosse considerado suspeito de analisar casos envolvendo o empresário por causa do envolvimento dele com a família do empresário. A filha do empresário Jacó Barata Filho é casada com o filho da atual esposa do ministro Gilmar Mendes e o ministro foi padrinho desse casamento. No pedido que foi feito hoje, os procuradores da Lava Jato no Rio informam que encontraram ali no celular do empresário um pedido de flores, de entrega de flores para o ministro Gilmar Mendes e para a esposa dele em 2015. Com relação ao pedido de suspeição que foi feito na semana passada, a ministra Carmen Lúcia pediu que o ministro Gilmar Mendes se pronuncie. Na semana passada, quando esse primeiro pedido chegou aqui, a assessoria do ministro disse que essa relação que ele tem com a família do empresário não se enquadra ali nas regras, né, nas leis que tratam dos casos de suspeição de magistrados. Agora, Rosiane, eu vou passar a bola para a Carolina Pimentel, da TV Brasil, que também vai falar de judiciário, porque hoje o Procurador-Geral da República enviou aqui para o Supremo a delação do doleiro Lúcio Funaro, mas quem fala sobre isso é Carolina Pimentel. Boa noite, Carolina. Boa noite, Pedro. É isso mesmo, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal o acordo de delação premiada do empresário e doleiro Lúcio Funaro, ele que está preso há mais de um ano aqui na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Agora, para esses depoimentos terem validade, eles precisam ser homologados pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo. O doleiro Lúcio Funaro é processado pela Justiça Federal em Brasília em 3 investigações da Polícia Federal, que envolvem aí suspeitas de desvios de recursos e fraudes na administração dos 4 maiores fundos de pensão de empresas públicas do país. O empresário também foi citado nas delações da JBS. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai até a redação do Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque por aí hoje, Maurício, teve a avaliação, votação das contas do governador Pezão. Qual foi o resultado aí da votação na Alerj? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Pois é, o governador Luiz Fernando Pezão venceu a primeira batalha na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Alerj. Hoje, a Comissão de Orçamento voltou o parecer para decidir se concordava ou não com a reprovação das contas do governador. Lembrando que aqui no Corredores do Poder nós falamos que o Tribunal de Contas do Estado reprovou por unanimidade as contas do ano passado de Luiz Fernando Pezão, alegando que o governador não investiu a verba mínima necessária determinada pela Constituição na área da saúde, que era de 12%. No ano passado, Pezão investiu apenas 10,42%. Só que hoje, por 4 votos a 3, a Comissão de Orçamento da Assembleia decidiu não concordar com esse parecer do Tribunal de Contas. Segundo a Comissão de Orçamento, a partir de agora, Pezão poderia realmente não ter investido tanto na saúde. De acordo com o relator do processo lá na Comissão de Orçamento, o governo no ano passado estava numa grave crise econômica e teve 8 bilhões de reais bloqueados pela Justiça e por isso não conseguiu fazer os investimentos no orçamento. Com essa decisão agora da Comissão de Orçamento, falta a aprovação do plenário. Se o plenário concordar com o parecer da Comissão de Orçamento, que absolve o governador Luiz Fernando Pezão, as contas do ano passado serão aprovadas. Caso o plenário vote pelo parecer anterior do Tribunal de Contas do Estado, Pezão vai ser afastado do cargo e será processado por crime de responsabilidade. A previsão é que a votação no plenário da Alerj deva acontecer nos próximos 30 dias. E nas últimas votações que aconteceram lá no plenário da Alerj, o governo do Estado sempre teve uma maioria muito fácil, sempre aprovando seus projetos com uma larga maioria. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez agora. Rosiane.
Obrigada, Maurício de Almeida. Agora eu vou voltar a conversar com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. A gente conversa com ela na redação, porque, Carol, você tem algumas aí informações de declarações e decisões hoje do CNJ, né? Rosiane, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, participou hoje de uma sessão do Conselho. E nessa sessão ela defendeu hoje os juízes do trabalho. Ela destacou que a Justiça do Trabalho é indispensável para igualar o acesso dos brasileiros à justiça e ainda de acordo com a ministra Carmen Lúcia, a Justiça do Trabalho tem mostrado há décadas que é necessária para que haja um verdadeiro Estado democrático de direito. E essa declaração, a gente lembra, Rosiane, que durante a discussão da reforma trabalhista, que foi aprovada no Congresso no mês passado, a existência e a eficiência da Justiça do Trabalho chegou a ser questionada por alguns parlamentares. Ainda nesse mesmo evento, a ministra fez também uma defesa mais ampla de todos os magistrados do país e disse que muitas vezes eles são incompreendidos em suas decisões. A gente lembra também que recentemente o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma portaria determinando que todos os tribunais de justiça dos estados informem os vencimentos dos juízes, por causa aí de uma polêmica envolvendo os salários, aí, os ganhos dos juízes. Ainda falando do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho absolveu hoje a desembargadora Kenarik Boljiquian. Ela, em fevereiro deste ano, foi punida com uma censura administrativa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso por ela ter libertado, em 2015, 11 réus que estavam presos provisoriamente. Na época, a desembargadora ela tomou essa decisão depois de identificar que os presos eles estavam detidos há mais tempo do que previa a sentença. Mas aí um outro desembargador do Tribunal de Justiça, Amaro Tomé Filho, abriu um processo pedindo a punição da magistrada, por entender que ela não poderia ter libertado esses presos antes do julgamento dos casos. Em fevereiro deste ano, ela foi condenada pelo tribunal com essa censura administrativa, sob a alegação de que cometeu erros de procedimento. Essa censura administrativa a impedia, por exemplo, de ser promovida por merecimento. A desembargadora, então, recorreu ao CNJ pedindo a revisão da pena e hoje o Conselho absolveu aí dessa pena, dessa censura. Agora a gente volta a falar aqui com o Henrique, que está aqui ao meu lado, porque o Henrique tem dados sobre o monitoramento dos estoques de remédios no país. Não é isso, Henrique? Isso mesmo, Carol. A CGU avaliou que o monitoramento e o controle do Ministério da Saúde nos estados eram ruins ou nem existiam. O relatório diz que as ferramentas de controle não são utilizadas pela maioria das unidades estaduais. Isso causa erros na quantidade de medicamentos distribuídos na rede pública. Em alguns casos, a perda de remédios e compras acima do preço. A CGU recomendou a criação de uma equipe para monitorar a distribuição de remédios e também pediu mais integração entre as secretarias de saúde e o Ministério. A controladoria afirma que problemas causam a falta de medicamento e prejudicam a população. Além disso, a CGU disse que o descontrole facilita a corrupção. Já que estamos falando de saúde, a gente volta a conversar com a Carolina Pimentel, que tem mais informações sobre uma pesquisa da Fiocruz. Não é isso, Carol? Na verdade, a Fiocruz iniciou hoje uma nova fase no Rio de Janeiro de combate ao mosquito Aedes aegypti. O mosquito que é transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Foram liberados em 10 bairros da Ilha do Governador mosquitos com uma bactéria. É a primeira vez que foram liberados insetos desse tipo em grande quantidade, em larga escala. Agora, como é que esse mosquito ajuda no combate? É porque o mosquito com a bactéria, o vírus da dengue não sobrevive. Quando eles são liberados na natureza, eles passam a se acasalar com outros mosquitos que carregam o vírus e também a reproduzir mosquitos com a bactéria. Então, com o tempo, a ideia é que aumente a população de mosquitos com essa bactéria, que não transmite doenças, e diminua e tenha uma queda na quantidade dos mosquitos Aedes aegypti que transmitem doenças. Essas ações de liberar esses mosquitos vão até o fim de 2018. Quando cerca de 2 milhões de mosquitos serão soltos. Agora, os pesquisadores estimam que o impacto dessa ação só poderá ser avaliado daqui a 3, 5 anos. E a gente vai agora ao estúdio da Rádio Nacional para falar com a Jéssica Gonçalves, porque ela vai contar para a gente sobre um sistema de alerta contra enchentes na Amazônia. Jéssica.
Oi, Carol, boa noite. Pois é, a partir de agora, moradores e autoridades da região amazônica poderão se prevenir de enchentes. É que foi lançado nesta terça-feira o Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico da Amazônia, o CIPAM Hidro. Também é possível saber sobre secas, erosão, desmoronamento de margens e tempestades. A iniciativa vai monitorar rios que compõem as bacias hidrográficas da região e permitir, por exemplo, que moradores, agricultores e autoridades tomem decisões com antecedência de até 12 horas com base no alerta. O sistema é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Integração Nacional e custou R$250 mil aos cofres públicos. Para saber mais sobre a ferramenta, basta acessar o site cipan.gov.br. Agora eu sigo com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Vou dar só uma informação que você pode conferir no site da Agência Brasil, é que o Enseja teve um registro aí de 1.570.000 inscrições para a edição de 2017. Ficou curioso sobre o tema? Confere lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Mas Mariana Jungmann tem uma última informação aqui, que é a respeito da Comissão Mista do Orçamento, né, Mari? É isso mesmo, Rosiane. Está sendo aguardado para qualquer momento o encerramento aqui da sessão conjunta do Congresso Nacional, na votação de vetos, e aí a Comissão Mista de Orçamento está prevista se reunir para votar a nova meta fiscal, né, o projeto de lei da nova meta fiscal. Havia uma expectativa da base governista de que esse projeto voltasse ainda para a sessão do Congresso, ainda hoje, para ser votado aqui no plenário do Congresso Nacional, mas acredita-se, Rosiane, que não vai ser votado hoje no plenário, mas na Comissão Mista de Orçamento, tudo indica que a nova meta fiscal vai ser aprovada hoje. E aí, só lembrando que a Comissão Mista, por isso tem esse nome, tem os parlamentares da Câmara e do Senado, portanto é composta de deputados e senadores e tudo que diz respeito ao Orçamento Geral da União passa lá pela CMO. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.